Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Fut. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer a análise dos jogos do dia 2 de setembro de 2023. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Vamos nessa aqui então, pessoal. Sabadão, fazia muito tempo que não tínhamos uma grade tão boa igual esse sábado. Venho trazer aqui para vocês 19 análises, 19 palpites para fazermos boas entradas e lucrarmos bastante nesse sabadão aqui. Repassando aqui rapidamente os joguinhos de quinta-feira, foi uma quinta-feira boa. De 12 palpites tivemos 9 greens, nosso bilhete pronto bateu mais uma vez. Só ficamos ali no bilhete ousado, mas fora isso foi uma quinta-feira muito boa. Vamos dar sequência aqui aos jogos de sabadão então. Para começarmos, quero vir aqui na Bélgica, confronto entre Cercle Bruges versus o Westerlo às 11 horas da manhã. Classificação dos dois. Cercle Bruges começou bem a temporada, é o sexto colocado em 5 partidas, a soma 3 vitórias e 2 derrotas. Já a equipe do Westerlo é o 15º colocado, em 5 partidas tem apenas 1 empate e 4 derrotas. O que nós temos de interessante aqui? Cercle Bruges marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10 e ambas marcam não nas últimas 7. Já a equipe do Westerlo marcou gol em 9 das últimas 10, sofreu gol nas últimas 7, não ganhou nas últimas 7, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. Para este confronto jogando em sua casa, vamos aproveitar esse bom momento do Cercle Bruges e esse péssimo momento do Westerlo. Vou entrar aqui no empate anula para o Bruges neste confronto. E agora vamos de Premier League, confronto entre Burnley versus Tottenham às 11 horas da manhã, classificação dos dois. Tottenham, que começou bem a temporada, terceiro colocado, em 3 partidas tem 2 vitórias e 1 empate, fez 6 gols, sofreu 2. A equipe do Burnley começou muito mal, já é a 18ª colocada, em 2 partidas tem 2 derrotas, fez somente 1 gol e já sofreu 6. O que nós temos de interessante? Burnley marcou gol em 8 das últimas 10, o menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Tottenham marcou gol nas últimas 10, o mais de um gol e meio bateu nas últimas 7 partidas. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, vou aproveitar esse bom momento do Tottenham, vou entrar aqui na dupla chance para ele neste confronto. Seguindo aqui na Premier League, confronto entre Brighton versus Newcastle às 13h30, classificação dos dois. Brighton é o 6º colocado, em 3 partidas já fez 9 gols, uma média de 3 gols marcados por partida e já sofreu 5. A equipe do Newcastle é a 13ª colocada, em 3 partidas tem 6 gols, uma média de 2 gols marcados por partida e já sofreu 4. O que nós temos de interessante? Brighton marcou gol nas últimas 10, sofreu gol nas últimas 7, o ambas marcam sim, bateu nas últimas 7. Newcastle sofreu gol em 9 das últimas 10, o mais de um gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui eu quero buscar gols, essas duas equipes muito over gols, quero entrar aqui no mais de 1 gol e meio para este confronto. Vamos agora aqui de Real Madrid versus Getafe às 11h15 pela La Liga, classificação dos dois. Real Madrid já é líder da competição, em 3 partidas tem 3 vitórias, já fez 6 gols, sofreu apenas 1. A equipe do Getafe, 11ª colocada, em 3 partidas tem 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, fez somente 1 gol e sofreu 3. Nessa é mais interessante. A La Madrid marcou gol nas últimas 6 partidas, o menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Getafe, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10 partidas, ambas marcou não nas últimas 4. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, eu vou buscar o favoritismo do Real Madrid, vou entrar aqui na vitória seca para ele neste confronto. E agora vamos para a Suécia, confronto entre Värnamo versus Elfsborg ao 12h30, classificação dos dois. Elfsborg é o líder da competição, em 21 partidas tem 15 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. A equipe do Värnamo, apenas a 9ª colocada, em 21 partidas tem 8 vitórias, 2 empates, já soma 11 derrotas. O que nós temos de interessante? Värnamo marcou gol em 8 das últimas 10, menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Já a equipe do Elfsborg marcou gol em 9 das últimas 10, não perdeu em 8 das últimas 10 e mais de um gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, quero buscar o favoritismo do Elfsborg, mesmo jogando fora de casa. Acredito muito que ele não irá perder este confronto, no máximo empatar. Vou entrar aqui na dupla chance para ele nessa partida. Seguindo aqui, vamos agora para a Noruega, confronto entre o Viking versus Vålerenga às 13 horas, classificação dos dois.
Viking fazendo uma excelente campanha, segundo colocado, em 19 partidas tem 14 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já a equipe do Vålerenga, apenas a 14ª colocada, em 19 partidas tem 4 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Fez 24 gols, sofreu 32. Nós temos de interessante. Viking marcou gol nas últimas 10, ganhou nas últimas 8 e mais de gol e meio, bateu em 8 nas últimas 10. Vålerenga sofreu gol em 8 das últimas 10, não ganhou em 8 das últimas 10, ambas marcam sim em 7 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, quero muito buscar esse favoritismo do Viking. Vou entrar aqui no empate anula para ele neste confronto, acredito muito que ele não irá perder para a fraca equipe do Vålerenga. E agora vamos de Bundesliga, confronto entre Borussia Mönchengladbach versus Bayern de Munique às 13h30, classificação dos dois. Bayern de Munique em 2 partidas tem 2 vitórias, já fez 7 gols, sofreu 1. A equipe do Borussia Mönchengladbach é a 12ª colocada, em 2 jogos não tem vitórias, tem um empate e uma derrota. Fez 4 gols, já sofreu 7. O que nós temos de interessante? Mönchengladbach marcou gol em 8 das últimas 10, marcou 2 ou mais gols em 6 das últimas 10, sofreu 3 ou mais gols nas últimas 2 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. Bayern de Munique marcou gol em 9 das últimas 10 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 7 partidas. Para este confronto aqui, quero muito buscar o favoritismo do Bayern de Munique. Acredito sim que ele irá ganhar mesmo jogando fora de casa. Vou entrar aqui na vitória seca para ele neste confronto. Vamos agora aqui para a Áustria, confronto entre Altach versus Sturm às 14h30, classificação dos dois. Graz é o segundo colocado, em 5 partidas tem 4 vitórias e um empate, fez 10 gols, sofreu apenas 1. A equipe do Altach é o sexto colocado, em 5 partidas tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, fez 5 gols, sofreu 7. Crescemos de interessante. O Altach menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10, ambas marcou não em 7 das últimas 10. Já o Graz marcou gol em 9 das últimas 10, marcou gol no primeiro tempo em 9 das últimas 10 e mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10 partidas. Neste confronto aqui, quero buscar aqui o favoritismo do Sturm Graz, mesmo jogando fora de casa. Ele e o Red Bull Salzburg são muito favoritos nessa competição aqui na Áustria. Então vou buscar aqui o empate anula para o Graz neste confronto. E agora vamos aqui de campeonato holandês, confronto entre o Waalwijk versus o PSV às 15 horas, classificação dos dois. PSV, quarto colocado em 2 partidas, tem 2 vitórias, fez 5 gols, sofreu 1. Já a equipe do Waalwijk é 17ª colocada, em 3 partidas tem 3 derrotas, fez somente 2 gols, já sofreu 9. Nós temos de interessante. O Waalwijk sofreu gol nas últimas 10, perdeu as últimas 6 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 5. PSV marcou gol nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, sofreu gol em 8 das últimas 10 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4. Para este confronto aqui, jogando fora de casa, eu vou buscar o favoritismo do PSV, vou entrar aqui na vitória seca para ele neste confronto. E agora nós vamos para a Liga Profissional Saudita, confronto entre Al Fateh versus Al Ahly às 15 horas, classificação dos dois. Al Ahly, segundo colocado, começou muito bem a temporada, em 4 partidas tem 4 vitórias. Já a equipe do Al Fateh, 10ª colocada, em 4 partidas tem somente 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Nós temos de interessante. Al Fateh sofreu gol nas últimas 6, não ganhou em 8 das últimas 10. Al Ahly não perdeu nas últimas 5, marcou gol em 9 das últimas 10 partidas. Neste confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, o Al Ahly, que é uma das 4 equipes favoritas para ser campeão, vou buscar aqui o empate anula para ele neste confronto. Mais um confronto aqui na Liga Profissional Saudita, confronto entre Al-Hans versus o Al-Nassr às 15 horas. Que nós temos, vamos ver a classificação dos dois. O Al-Nassr é o 6º colocado, em 4 partidas tem 2 vitórias e 2 empates, já fez 10 gols, sofreu 4. O Al-Hans é o 16º colocado, em 4 partidas tem somente 2 empates e 2 derrotas, fez somente 2 gols, já sofreu 6. Que nós temos de interessante. O Al-Hans não ganhou nas últimas 8 partidas, sofreu gol em 9 das últimas 10. Já o Al-Nassr marcou gol em 9 das últimas 10 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 3. Neste confronto aqui, o Al-Nassr é muito favorito, como vocês podem ver a odd aqui. Vou buscar aqui a vitória seca no primeiro tempo para o Al-Nassr. Acredito muito que já no primeiro tempo ele irá marcar 1, 2, 3 gols. Cristiano Ronaldo aqui vai bater a marca de 850 gols na carreira. Então, vamos buscar aqui a vitória no primeiro tempo para eles.
E agora vamos para o campeonato turco, confronto entre o Gaziantep versus Galatasaray às 15h45. Classificação dos dois. Galatasaray, oitavo colocado, em 2 partidas tem uma vitória e um empate. Já a equipe do Gaziantep é o último colocado, em 3 partidas tem 3 derrotas. Fez somente 2 gols e já sofreu 3. Que nós temos de interessante. Gaziantep sofreu gol em 8 das últimas 10, o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Galatasaray não perdeu nas últimas 10, marcou gol primeiro nas últimas 4 partidas. Para este confronto aqui, o atual campeão jogando fora de casa, para não deixar os adversários se distanciar, eu vou buscar aqui a vitória seca para o Galatasaray nesta partida. Nós iremos agora de campeonato italiano, confronto entre Napoli, atual campeão, versus Lazio às 15h45. Classificação dos dois. Napoli já é a segunda colocada, em 2 partidas tem 2 vitórias, já fez 5 gols, sofreu apenas 1. Já a Lazio começou muito mal a temporada, 18ª colocada, em 2 partidas soma 2 derrotas, fez somente 1 gol, já sofreu 3. O que nós temos de interessante? Napoli não perdeu nas últimas 5 partidas, marcou 2 ou mais gols nas últimas 5. Já a equipe da Lazio, o over 0,5 HT bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, o que eu quero buscar é o favoritismo do Napoli. Vamos entrar aqui na dupla chances para ele. Acredito muito que ele não irá perder para a equipe da Lazio, no máximo empatar. Iremos agora aqui para a Ligue 1 na França, confronto entre Mônaco versus o Lens às 16 horas. Classificação dos dois. Mônaco, líder da competição, em 3 partidas tem 2 vitórias e um empate, já fez 10 gols, sofreu apenas 5. A equipe do Lens, 16ª colocada, em 3 partidas soma apenas 1 empate e 2 derrotas, fez 4 gols, sofreu 7. Crescemos de interessante. Mônaco marcou gol primeiro nas últimas 4, marcou 3 ou mais gols nas últimas 3, mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4 partidas. Lens marcou gol nas últimas 10 partidas, over 0,5 HT bateu nas últimas 10, ambas marcam sim nas últimas 4 partidas. Para este confronto aqui jogando em sua casa e esse bom momento do Mônaco, vou buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Nós iremos agora aqui para Portugal, confronto entre Benfica versus Vitória Guimarães às 16h30. Vamos ver a classificação dos dois. Guimarães começou muito bem a temporada, em 3 partidas soma 3 vitórias, já fez 5 gols, sofreu 1. Já a equipe do Benfica é a 5ª colocada, em 3 partidas tem 2 vitórias e uma derrota, fez 7 gols, sofreu 5. Que nós temos de interessante. Benfica marcou gol nas últimas 10, marcou 2 ou mais gols nas últimas 7, mais de gol e meio bateu nas últimas 7 partidas. Vitória Guimarães marcou gol em 8 das últimas 10, ganhou 8 das últimas 10 partidas, o menos de 3 gols e meio bateu em 9 das últimas 10. Gostaria que essa odd aqui tivesse um pouquinho mais alta para a equipe do Benfica, até porque o Vitória Guimarães está muito bem na temporada, mas não tem jeito, o Benfica é muito favorito jogando em sua casa, eu vou buscar aqui a vitória seca para ele neste confronto. E agora vamos para os jogos de Brasileirão, começando aqui no confronto entre Goiás versus Internacional às 16 horas. Classificação dos dois. Internacional, 14º colocado, em 21 partidas tem 6 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, fez somente 17 gols, sofreu 24. Já o Goiás, 15º colocado, em 21 partidas tem 6 empates, 6 vitórias e 9 derrotas, fez 20 gols, sofreu 29. Nós temos de interessante. Goiás, menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 9, Internacional ambas marcam não nas últimas 4, menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, acredito muito que será jogo para poucos gols, 2 ataques aqui bem ruins. Vamos entrar aqui no menos de 3 gols e meio para este confronto. Mais um bom confronto aqui no Brasileirão, partida entre Atlético Paranaense versus Atlético Mineiro às 16 horas. Classificação dos dois. Furacão, 7º colocado, em 21 partidas tem 9 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, já fez 31 gols, sofreu 25. Já o Galo, 9º colocado, em 21 partidas tem 8 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, fez 24 gols, sofreu apenas 18. Crescemos de interessante. Furacão marcou gol nas últimas 9 partidas, o mais de um gol e meio bateu nas últimas 10. Já o Atlético Mineiro é uma equipe muito mais under goals, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 10 e ambas marcam não nas últimas 6 partidas. Neste confronto aqui, jogando em sua casa, a equipe do Furacão é muito forte, muito difícil de ser batida. Vou buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Mais um jogaço aqui no Campeonato Brasileiro, confronto entre Botafogo versus Flamengo às 21 horas. Classificação dos dois.
Botafogo, líder disparado da competição, em 21 partidas tem 16 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Fez 38 gols, sofreu 11. Já o Mengão, quarto colocado, em 21 partidas tem 10 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Já fez 34 gols, sofreu 26. O que nós temos de interessante? Botafogo não perdeu em 9 das últimas 10, perdeu a última partida por Defensa e Justiça na Sul-Americana e foi eliminado. Já a equipe do Flamengo marcou gol em 9 das últimas 10, não perdeu em 8 das últimas 10. Só que o Mengão vem em crise, o Gabigol, seu artilheiro, brigando com a diretoria, torcida indo na frente da casa do Gabigol, fazendo protesto. Tá muito complicado lá, pessoal. Para este confronto aqui, aproveitando esse excelente momento do Botafogo e esse péssimo momento vivido pelo Flamengo, vou entrar aqui na dupla chance para o Fogão neste confronto. E agora vamos de Major League Soccer, confronto entre Cincinnati versus Orlando City às 20h30. Classificação dos dois. Cincinnati, líder da competição, em 26 partidas tem 44 gols marcados e sofreu 29. Já a equipe do Orlando City, meu terceiro colocado, em 26 partidas, já fez 40 gols e sofreu 31. Duas equipes aqui muito over gols, pessoal. Cincinnati marcou gol em 9 das últimas 10, sofreu gol em 9 das últimas 10 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4. Orlando City marcou gol nas últimas 7, não perdeu em 8 das últimas 10, sofreu gol nas últimas 8, ambas marcam sim, bateu nas últimas 7 e mais de 2 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Duas equipes muito over gols. Vou entrar aqui no mais de 1 gol e meio para este confronto, mas é um confronto muito interessante para buscarmos. Ambas marcam mais de 2 gols e meio. Para fecharmos o dia, vamos em mais um confronto na Major League Soccer, partida entre Real Salt Lake versus Colorado Rapids às 22h30. Classificação dos dois. Real Salt Lake, sexto colocado, em 26 partidas tem 10 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Já o Colorado, o último colocado, em 25 partidas ele tem somente 3 vitórias, 10 empates e já soma 12 derrotas. O que nós temos de interessante? Real Salt Lake sofreu gol nas últimas 6 e mais de 2 gols e meio bateu em 9 das últimas 10. Colorado Rapids não ganhou nas últimas 6, sofreu 3 ou mais gols nas últimas 3 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4. Jogando em sua casa, acredito muito que o Real Salt Lake não irá perder, no máximo empatar. Vou buscar aqui a dupla chance para ele neste confronto. Então é isso, pessoal, mais um vídeo para vocês. Sei que ficou muito longo esse vídeo, mas é um sabadão recheado, cheio de bons palpites para fazermos boas apostas. Um ótimo sabadão a todos e vamos de green!